a Deus, amar ao Senhor. E nós vamos aplicar esse texto para o momento da nossa celebração da ceia do Senhor. Esse texto começa dizendo assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: podeis assentar, querido. Amar ao Senhor. Jesus faz esta pergunta a Pedro 3 vezes. Você com certeza já ouviu diversas mensagens a respeito disso, da evolução de Jesus, citando os textos, informando o crescimento da palavra amor para nós aqui, e conclui dizendo para Pedro: então, cuida das ovelhas, cuida do rebanho que está por vir. Que momento era este na vida de Jesus? Ele estava conversando com os seus discípulos na praia, após uma pesca milagrosa, no mar de Tiberíades, e Jesus já havia ressuscitado. Portanto, é um momento do ministério de Jesus, do encerramento, aqui, em termos de ministério terreno. Jesus já estava se preparando para ser assunto aos céus e estava deixando as últimas informações importantes com os seus discípulos. Momento de proximidade de Jesus com os discípulos. Aí já o Cristo ressuscitado já tinha vencido as garras da morte, vencido. Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 20 a 24, ele nos ensina a Jesus como sendo o primogênito. Porque esse momento que Jesus conversa com os seus discípulos, já ressuscitado, tendo as marcas em seu corpo da crucificação, da lança, dos cravos, da coroa de espinho, Jesus então conversa com os seus discípulos, e aí Paulo traz uma visão alargada. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 20, Paulo diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, tendo sido ele as primícias dos que dormem. Primícias sendo as primeiras coisas. E aí ele vai evoluindo o raciocínio, dizendo o seguinte: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Se refere a mim e a você. Durante o período de louvor, o irmão Jorge disse assim: nós vamos estar com ele quando ele vier. O irmão Jorge estava se referindo a esse momento especial da volta de Jesus para buscar a sua igreja. E Paulo está falando sobre isso. Paulo estava se referindo àquele Cristo que sentara com Pedro e com os discípulos na praia de Tiberíades, já ressuscitado. E Paulo diz: este é o primeiro, o primogênito. Primeiro, as primícias. Na realidade, ele, como filho unigênito, lá de João 3,16, de mesma essência, agora, depois de ressurreto, se torna o primeiro de muitos irmãos.
Evidentemente que somente legítimo, filho de Deus unigênito, de João 3,16, é Cristo. Nós somos filhos por adoção. Somos feitos filhos por adoção. É interessante que nós aprendemos sobre isso, né? Que Jesus, ele, por direito de criação e redenção, porque quando se torna Deus Emanuel, Deus conosco, Deus no homem, Deus no barro, e de redenção, porque ele nos redimiu na cruz do Calvário, se tornando, portanto, o primogênito, o primeiro. Agora é interessante que a evolução desse raciocínio, lá em João, no capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia, e quando eu falo e coloco aqui que nós somos por adoção, não, é importante que nós entendamos que somos por redenção, porque aceitamos a Jesus, aqueles que cremos no seu nome. E em João, no capítulo 1, a partir do verso 1, nós lemos assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Amém? E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Leia comigo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que bênção, irmãos. Que coisa tremenda. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a ele foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus, ou seja, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Que coisa impressionante, irmãos, quando nós lemos esse texto e nós começamos a entender que hoje nós estamos aqui por causa da graça de Deus, por causa de Jesus, porque ele veio, porque ele nasceu, porque ele pregou, porque ele morreu na cruz, porque ele ressuscitou, porque ele está vivo, porque um dia ele vai voltar para nós estarmos com ele definitivamente. Que bênção, amém? Agora, há uma sutileza de Satanás. E essa sutileza está em nos envolver e afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso que Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? No sentido de aproximar-se, estar com ele. E essa sutileza, o próprio discípulo, o próprio apóstolo João, ele escreve no capítulo 2 da sua primeira epístola, versículos 12 a 17. Você pode abrir a sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 17, que é uma sutileza. Primeira epístola de João, capítulo 2. Vejam como é interessante. Para nos afastar do amor. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados
por causa do seu nome, nome de Deus, nome de Jesus. Pois eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, ou pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Parece um prólogo, ele está falando sobre como vencer e que nós temos vencido. Aí ele continua. E essa é a sutileza do inferno, de Satanás. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Portanto, Jesus vira para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim. E agora, Jesus, o apóstolo João está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, você pode não saber nem o que significa a concupiscência. Mas você entende que coisa boa não é. Né? Porque ele diz, olha, quem está com a concupiscência está longe de Deus. Mas a concupiscência, que significa essa atração que o mundo tem em nós e pratica sobre a nossa vida, essa forma que ele faz para nos atrair, ele coloca que há 3 aspectos que nos afastam, que nos desviam do amor, da adoração a Jesus Cristo. Primeiro ele fala a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São 3 aspectos, carne, olhos e vida. Coisas que entram em nós. E nós permitimos que isso aconteça. E isso nos afasta de Deus. Nos afasta do amor ao Senhor, da adoração. E quando isso se manifesta, Tiago diz que ninguém pode declarar no capítulo 1, a partir do verso de número 13, que Deus o tentou. Diz, Deus não tenta ninguém e não se deixa tentar pelo mal. Mas cada um de nós é tentado, é atraído pela sua própria concupiscência. E essa o atrai e o seduz. E uma vez seduzido, gera o pecado. E o pecado, uma vez consumado, traz a morte. Então, quando nós permitimos isso acontecer na nossa vida, nos afasta do amor, nos afasta da adoração, daquilo que devemos devotar ao Senhor. E ele fala desses 3 aspectos. Da mesma forma, quando isso se manifesta na nossa vida, concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, isso causa em nós 3 coisinhas rápidas para nós deixarmos aqui para a nossa breve reflexão. Primeiro, quando damos mais atenção aos amigos do que ao Senhor. Quando essas coisas nos envolvem, nós acabamos dando mais atenção às pessoas, às coisas da vida do que ao Senhor. Você quer perceber se você está em sintonia com Deus? É a atenção que você dá. Isso nos afasta. E aí eu estou falando de uma forma bem operacional, bem prática, bem do dia a dia de cada um de nós. A segunda coisa que vemos, que nos afasta, que nos desvia do amor, da adoração, quando damos atenção às questões da vida, antes de consagrar a nossa vida. Aquela expressão que todos costumamos ouvir, até falar, estamos correndo atrás. Atrás da vida, atrás das coisas. Aí explicamos dizendo, o mundo está em crise,
tantas dificuldades, tanto isso, tanto aquilo, eu tenho que correr atrás. E quando nós vivemos correndo atrás da crise, esquecemos que quem está em Cristo não está em crise, está em Cristo. E o Senhor, a pastora Ivete, a orava o Salmo 23 e disse: Senhor, sabemos, o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Então, quando estamos em Cristo, Ele vai suprir a nossa vida. E aí, uma das formas que nós nos afastamos da adoração verdadeira é quando nós damos mais atenção às questões da vida do que consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Vale refletir sobre isso, né? Vale refletir sobre isso. Muita atividade, muito ativismo, pouco tempo. E a isso poderíamos aplicar até para a família, né? Pouco tempo para a família, para conversar com filhos, conversar com a esposa, conversar com o pai, com a mãe, com irmãos. O tempo em família. Jogos em família. Mês de maio vai entrar aí e nós vamos pregar muito sobre família, sobre estar em família, ter prazer em estar em casa. E nós vivemos uma vida que, quando estamos em casa, estamos isolados dentro de casa. Cada um assistindo o seu programa de televisão, olhando a sua mídia social, o seu WhatsApp, o seu computador, fazendo as coisas, esquecemos de estar em casa, com a família. Da mesma forma, nos esquecemos de estar com o Senhor. Prioridade. Só nos lembramos de pegar a Bíblia quando vimos para a igreja. E quando você vem para a igreja. Tem muito crente que esquece até de vir para a igreja. Tanta coisa para fazer que esqueceu que tinha que vir para a igreja. Estar com a igreja, celebrar com a igreja, viver junto. Esquecemos de consagrar a nossa vida ao Senhor. Aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Então, cuida. Cuida das coisas que você tem que cuidar. Cuida do que você tem que cuidar. É como se o Senhor estivesse perguntando para nós: tu me ama? Então, cuida do que você tem que cuidar. Cuida da casa, cuida da família, cuida de você, cuida do Senhor. Cuida da vida com o Senhor. E a concupiscência dos olhos, da carne, da soberba da vida nos afastam. João diz então: não ameis, não busqueis essas coisas. Porque quem faz isso, o amor do Pai não está neles. Vale então a nossa pequena reflexão. E por último, quando damos mais valor à nossa vida, ao nosso orgulho, do que a vida humilde diante do Pai. Uma vida diante do Pai. Querer ser alguma coisa. No início desse ano, nós pregamos sobre primícias. Uma das primeiras mensagens. E quando eu pregava sobre as primícias, eu disse que quando nós praticamos a primícia, Deus nos torna o que não esperávamos que seríamos. Deus nos leva aonde nós achávamos que não estaríamos. E Deus nos dá aquilo que achávamos que não teríamos. Você se lembra disso? Mas, na nossa vida, quando nós talvez achemos que devemos ser algo, e o nosso orgulho entra dentro de nós, ele precede a queda. Precede a queda. Isso deve nos fazer refletir se na nossa vida pessoal nós estamos de fato sendo pessoas humildes diante do Senhor. Porque ao soberbo o Senhor resiste, mas ao humilde ele levanta. Veja, a humildade é reconhecermos a nossa posição em Cristo diante dele. E buscar estar na presença de Deus como Ele quer que nós estejamos. Como é importante nós olharmos para nós mesmos. Se nós nos achamos superiores aos outros. Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo assevera que devemos buscar ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se servo, morrendo a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele.
E achado nessa condição, Deus o exaltou. É importante, irmãos, nós entendermos que nós não precisamos nos tornar orgulhosos, achar que somos, porque nós não somos nada. É verdade. Não somos nada. Nós dependemos de Deus. Dia desses eu fui fazer um exame médico. Fiquei 4 horas no hospital. E aí eu fiz o exame. E aí o médico não trazia o resultado. Que agonia, né, irmão? Esperando ali o resultado, o médico traz o resultado. Aí eu procurei lá o enfermeiro e falei assim, cara, cadê o resultado? Aí, não, eu já falei com a médica que ela estava procurando um resultado anterior para poder comparar. Aí achou o resultado anterior e comparou. Aí, no final das contas, não tinha nada, irmãos. Eu fiquei 4 horas lá, o médico disse, isso deve ser uma virose. Usa soro no nariz. Eu falei, meu Deus do céu, 4 horas para ouvir isso. Aleluia. Pelo menos isso. Porque da outra vez demorou pouco, ele me internou. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês não é essa, não. Eu cheguei lá andando, legal. Apresentei na recepção, disse, eu vim aqui ver se estou gripado. Aí, todos os exames, aí entrei andando. Daqui a pouco, demora, eu já fui ficando. Demora mais um pouco, eu fui ficando assim. Ou seja, toda aquela postura da entrada já estava lá embaixo. Eu acho que o médico fez de propósito. Vou deixar ele aí até... E enquanto isso, o meu pensamento ficava assim. Quando eu disse, o cara me disse que o médico estava procurando os exames anteriores, eu falei assim, meu Deus, o negócio é sério. Não estão querendo me dizer. Vou ligar para casa e pedir Veleda para vir para cá. Veleda, vem para cá, por favor. Deixa eu segurar a tua mão. Quer dizer, a gente vai diminuindo. Orgulho, presunção, assunção. Aí o médico vem e o médico vai te levantar ou te abater. Se ele disser assim, meu amigo, tu tá mal, tu vai ficar internado, tu tá morrendo. Ai, você morre mesmo, né? E aí eu saí dali aprendendo 2 coisas. Eu sou um homem de fé. Eu dependo só de Deus. Irmãos, eu me esforçava para recitar o Salmo 23. Você já se esforçou para recitar o Salmo 23? Quer ver? Como é que começa o Salmo 23? Bem-aventurado, varão. Nessa hora tu troca o Salmo todo. Como é que começa o Salmo 23? E aí eu me esforçava para citar. Por quê? Porque eu estava ali, ó. Por que esse cara não traz logo o resultado? Eu estou aqui, que agonia, meu Deus. Aí você já fica pensando, estou mal, vou morrer. E não vou ver meus filhos, os meus netos crescerem. Irmãos, não sei se vocês sabem. Eu tenho 3 netos agora. O Pedro está com 5 anos. O Mateus está com 6 meses. Rapaz, forte, bonito. E o Rafael está com 1 mês. Parabéns, pastor Felipe. É a sua cara. Já tem a sua barriguinha. A segunda coisa que eu aprendi, irmãos, é que eu sou um homem de fé. Eu vou lhe explicar por quê. O médico chegou para mim e me disse, você não tem nada. Aí quando o médico me disse que não tenho nada, eu fiquei assim, eu sou um mané. Fiquei 4 horas aqui. O cara me furou, tirou o exame de sangue, para no final da história dizer que eu não tenho nada. E o pior de que tudo isso, eu acreditei.
Se eu acreditei, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui ao médico? Olha só, irmãos. Você crê no médico que diz para você, você não tem nada, você vai para casa. E você pode ter, o médico pode ter errado. O médico pode ter errado. Mas você ouviu uma informação que lhe agradou. Você pega ela e vai embora. E não vou ficar aqui nem mais um segundo, porque se ele está com a ficha errada, ele vai me chamar de volta. Eu vou dar no pé. Me agradou. Mas por que eu sou o homem de fé? Porque quando eu estava esperando aquele período em que eu esperei o médico chegar e me dar o resultado, que eu disse para você que eu estava em dificuldade até de achar o Salmo 23 na cabeça, eu comecei a orar e falei, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Eu espero, é no Senhor a resposta. No Senhor eu espero a resposta. Então, quem me deu a resposta, irmãos? Deus. O médico foi o porta-voz. Mas quem me deu a resposta foi Deus. Eu espero em Deus. Ora, quando Jesus vira para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus esperou de Pedro a resposta. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai e cuida. Aí Paulo diz que ele é o primeiro, ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. João diz que nós não devemos amar este mundo, mas amar o Senhor. Então quando a nossa vida está seguindo essa cadeia, nós esperamos em quem? E quem que nós esperamos? Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós somos pessoas de fé. Porque nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós cremos no sacrifício dele. Nós recebemos a adoção de filhos por meio do sangue de Jesus, que tem o poder de nos tornar. Portanto, nós agora vivemos esta vida de fé. Portanto, eu não vou permitir que a concupiscência dos olhos, a soberba da carne, a concupiscência do que mais, possa me atrair. A terceira lá, qual é? Da carne. Carne, olhos e soberba da vida. Possa me atrair para me desviar da atenção do Senhor. Eu vou buscar ter atenção no Senhor. Assim devo ser eu, assim deve ser você na sua vida. Portanto, irmãos, participar da ceia do Senhor é viver e vencer essas três manifestações da concupiscência na nossa vida. É participar da ceia, manifestando nossa total dependência em Cristo Jesus. Participar deste momento sublime é querer ajustar a nossa conduta à conduta do Senhor. Se Jesus perguntasse para nós, tu me amas? O que você responderia? Aí ele diria para nós, vai e vive assim. É assim que ele quer. Comer do pão, beber do cálice é uma bênção. É um momento sublime na vida do crente. Mas isso é um evento. É um episódio. A nossa vida está aqui. E em todo o tempo nós temos que alegrar a ele. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Cante comigo assim. A único que é digno. Força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, magiar. A Ele ministramos, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
Senhor, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. coroamos a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Diga, eu consagro todo meu ser a ti. Eu consagro todo meu ser a ti. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Só tu és santo, santo, santo. Aleluia, Deus. Todas nossas vidas são consagradas a ti. Tudo que temos, o que somos, é consagrado a ti. Tu és o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso amado Pai. Louvamos o teu nome. Consagramos, Senhor, os elementos dessa ceia. Profetizamos sobre eles. Nos alimentamos do pão da vida, que és tu, Jesus. Porque basta uma gota do teu sangue sobre nossas vidas para sermos libertos, salvos e abençoados por ti. Então, Senhor, que esse momento possa estar na tua presença, cada um dos teus filhos, e a tua misericórdia, a tua graça de cura, as tuas bênçãos sem medida estejam agora sobre o teu povo, Senhor, num momento tão especial, quando nós nos lembramos desse teu amor tão grande por nós, tão sacrificial, na cruz do Calvário. E nós nos constrangemos por causa desse amor. E só podemos dizer, Senhor, todo o nosso ser é consagrado a ti. Somos separados por ti e para ti, para engrandecermos o teu nome na terra enquanto nós vivermos aqui. Recebe, Senhor, esse culto de consagração nesse momento agora que o teu povo está fazendo. Em nome de Jesus, de Yeshua, Hamashia, nosso Messias, aleluia, que já veio e que já vai voltar para nos buscar. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Aplauda o Senhor.
a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso a Ti. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade, não apenas no alto ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono
Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Diz o texto da Escritura, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças. O Pai partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Continua o texto dizendo, semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beberdes do pão, comerdes do pão em vez do cálice, estarás anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, que bênção podemos estar aqui anunciando a morte de Jesus até que Ele volte. Pegue o seu pão, levante bem alto e agradeça ao Senhor pelo corpo que foi macerado pelo nosso pecado, mas que nos traz vida e vida em abundância, que nos fortalece, nos traz alegria e esperança. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Faça a sua oração. Vamos comer do pão em memória do Senhor Jesus. Comamos todos. Pegue o cálice. Levante bem alto. Eu gosto de pensar que basta uma pequena gota do sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Há poder no sangue de Jesus. É o novo, é o vivo caminho que nos leva à presença de Deus. Maldito homem que somos, mas o Senhor não olha para nós desse jeito. Ele nos olha por meio do sangue de Jesus. E ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, se tornarão brancos como a branca lã, por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Troque o cálice com o irmão, com a irmã que estão próximos de você. Abençoe a vida deles. Aleluia, glória a Deus. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou por amor. Diga mais uma vez. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Foi amor, levante a mão. Diga: Senhor, foi amor.
o amor do Senhor. Não há outro nome igual a ti, Jesus. Agradeça a Ele. É novo, é vivo. É um portal de Deus. Vamos beber do cálice em memória do Senhor Jesus. Bebamos todos. Seja bendito, Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eterno Deus, amantíssimo Pai, altíssimo, estrela da manhã, rosa de Saron, filho dos vales, providência, salvação, cura, nossa bandeira, nosso general, Senhor, que peleja as nossas batalhas, que luta as nossas guerras, que cura as nossas feridas, sara a nossa enfermidade, que é o amor manifestado em Cristo Jesus. A Ele, pois, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, eu oro neste momento para que a Tua graça inunde o nosso ser e sejamos ativados, Senhor, no nosso dom, para servirmos a Ti em totalidade do nosso ser. Foi o Teu amor que se manifestou em nós. Oramos por cada pedido, por cada irmão e irmã que aqui está, pela semana de cada um, para que o Senhor levante o abatido, para que o Senhor cure o enfermo, sare as feridas do ferido, enxugue as lágrimas do que está choroso, em sofrimento e em dor. Aquele que está em desafio, ser Tu a bandeira, ser Tu o general, ser Tu, Senhor, aquele que vai trazer a providência, a sabedoria, ser Tu, Senhor, o elo que une as pontas que estão afastadas. Seja Tu, Senhor, aquele que vai trazer a paz. Eu oro por Israel, eu oro pelo Brasil, eu oro por Marechal Hermes, eu oro pelo Rio de Janeiro, eu oro pela sua vida, meu irmão, minha irmã, e que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor seja sobre você nesta manhã, que te guarde, te leve em paz e em segurança para a sua casa, em um doce nome de Jesus. Amém e amém. Abraça o seu irmão, diga graça e paz. Que bom estar com você nesta manhã. Diga uma palavra profética para a vida desse teu querido. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim,
pensou em mim, me amou como a flor.